Ô, Adriana, agora somos nós, então. Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. E vamos falar primeiro do tempo, né? O assunto hoje no Brasil é o tempo, é o frio, né? O frio, tá frio aí, não? Então, hoje nós vamos ter temperaturas baixas aí. A gente começa aqui, a temperatura agora, nesse momento, é 19 graus, a máxima pode chegar a 24, e eu acredito que não chega a 24, não vai subir essa temperatura aí, porque está com uma cara de frio, tá um vento frio na cidade, né? Aquele ventinho frio, de vez em quando ele bate aquele vento, baixando mais um pouco ainda a sensação de temperatura. Mas a umidade relativa do ar registrada nesse momento é de 23%. Aí é que mora o perigo, hein? Aí é que mora o perigo. Tem que tomar muita água, ingerir muito líquido, porque o tempo está muito seco. São Gotardo e Unaí, com indicativos aí também na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso para você falar diretamente com a nossa produção. E aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados. Você pode também fazer o seu comentário, vai para a tela da televisão, a gente bate papo. Aqui nos nossos canais você participa e ainda concorre a brindes na sexta-feira. Sexta-feira, amanhã, tem sorteio de uma cesta recheada com produtos Copatos e uma caixa com produtos da Simil para as pessoas que participaram durante toda a semana. Agora tem os destaques do programa desta quinta-feira com a dona Yandra. Na tela. Mitra e município fazem acordo judicial para as obras de reforma e restauração da Igreja de Santana de Patos. CPI da Copasa, Elmiro Nascimento presta depoimento em mais um dia de oitivas na Câmara Municipal. Em entrevista exclusiva à NTV, a assessora que denuncia o vereador Marquinhos das Bananas de assédio sexual revela detalhes que teria sofrido por meses. Vice-governador de Minas Gerais visita a NTV e fala sobre OS, saúde pública e política. E no quadro nosso consultório de hoje, eu vou receber aqui a pediatra alergista, a doutora Elisângela Menezes. Ela vem falar sobre como reconhecer e o que fazer diante de uma reação alérgica aguda. Se você tiver alguma dúvida, é só você mandar a sua pergunta. Ela responde para você através do nosso WhatsApp, que você manda a pergunta e ela responde no ar, no momento para você, na hora. Vamos para os números do coronavírus. Vamos para falar da Covid-19 no Brasil, em Minas e em Patos de Minas, dona Yandra. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. Vamos começar então pelo Brasil, porque hoje o programa tá pegando fogo, viu? 19.797.086 casos confirmados, 553.179 óbitos. Minas Gerais, olha só, 1.954.421 casos confirmados, 50.225 óbitos. Em Patos de Minas, Gui, mais mortes aqui no nosso município. Temos então ontem 507 óbitos, hoje 509 óbitos. Duas mortes a mais em relação a ontem, são 539 casos ativos no município e 16.351 casos confirmados. Lembrando que a data do exame, de acordo com o painel coronavírus da Prefeitura, é do dia 27, portanto, a última terça-feira. Vamos descer aí para a gente ver, mas sabemos também que são 32 patenses internados em leitos clínicos, 13 em leitos de UTI, 33 pessoas da região internadas aqui em leitos clínicos e 29 em leitos de UTI. E aí, Gui, a gente não sabe se ainda está sendo atualizado, mas ou se são realmente esses números. Se forem esses números, ótimo, notícia boa aí, porque a gente tem acompanhado em mais de 100% de ocupação dos leitos
clínicos, quando a gente fala de hospitais públicos e privados, e neste momento, 12h09, 39,82% de ocupação de leitos clínicos e 65,91% de ocupação de leitos de UTI. Aí eu vou falar para você, ou ontem estava errado, ou hoje está errado. Não tem a mínima possibilidade de ser desse jeito. Mas, enfim, vamos esperar. No meio do programa, daqui a pouco, a gente faz mais uma atualização e traz essa informação aí para você. Gui, a gente e tomara que não esteja errado, né? Porque se tiver errado, isso é desleixo, isso é falta de responsabilidade. Tomara que essa seja a realidade, né? Que represente claro, nos leitos. Claro. Agora, vamos voltar aí para o início do painel coronavírus, para a gente ver, são 2 mortes em relação a ontem, 2 mortes a mais, 509 óbitos, estamos aí na tela, mas de acordo com o Estado, Patos de Minas tem mais uma morte e agora somam 514 óbitos aqui no município de Patos de Minas, de acordo com o Estado. Gui. Isso é que a gente não entende, né? Tem uma época que o Estado anda na frente com esses números, anda na frente do município, outras épocas o município anda na frente do Estado. E a gente tem que reconhecer que é difícil você comunicar com Belo Horizonte, né? Não é fácil. A gente podia até pedir uma linha exclusiva aí com o vice-governador, que está aí na região, estava ontem na cidade, aí, né? Pedir uma linha, vamos dedicar uma linha exclusiva aí de internet, né? Uma linha dedicada, para ver se a gente fala com mais rapidez, porque está demorando demais a comunicação aqui com Belo Horizonte, né? O telefone demora a chegar, passa um WhatsApp, demora a chegar, e-mail então nem se fala, você volta daqui a pouco para falar da região, tá certo, Anayana? Tá certo, Gui. Volta aí já. Deixa eu falar para você da Copatos. Vem aqui comigo. Quer saber mais sobre sabor e saúde na sua vida? Então você precisa conhecer os lançamentos da Copatos. Tem o iogurte natural, ideal para uma alimentação saudável, além de versátil para as receitas e combinações incríveis. E os irresistíveis iogurtes bicamada, nos sabores morango e frutas vermelhas. Você se delicia com o melhor sabor da fruta e a qualidade que só a Copatos pode lhe oferecer. Procure no comércio mais próximo hoje mesmo e aproveite. Copatos, sempre presente. Vamos lá, dona Yandra, vamos falar da região, trazendo aí a região, os destaques aí do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, Noroeste, e aí a gente aproveita e fala de BH, a capital. Belo Horizonte, então, 258.046 casos confirmados, 6.202 óbitos. Carmo do Paranaíba, 3.073 casos, 104 óbitos. Coromandel, 2.134 confirmações, 92 mortes. Lagamar, 12 óbitos, 415 casos. Lagoa Formosa, 2.044 casos confirmados, 58 óbitos. Paracatu, 11.287 casos, 224 óbitos. Patrocínio, 222 mortes, 9.047 casos confirmados. Presidente Olegário, 1.010 casos, 35 óbitos. Serra do Salitre, 1.398 casos, 40 mortes. Em Uberaba, 36.370 casos, 1.200 óbitos. E para encerrar a região, Unaí, com mais de 11.900 casos e 210 óbitos. Poema, poesia. Muito bem, tá aí. Então, os números, estão aí os números da região, né? E a gente torce para que esses números continuem melhorando, porque eles estão melhorando, sensivelmente melhorando, né? E aí a gente consiga entrar aí no mês de agosto, porque mês de agosto sempre assusta as pessoas, né? Quem é supersticioso aí, quando vai chegando o mês de agosto, né? Oh, esse é o mês do cachorro doido, é aqui que acontecem as grandes coisas e não sei o que tem, tá? Mas vamos aguardar aí para ver se a gente entra nesse mês de agosto, que o mês de agosto seja a redenção, né, desses números do coronavírus. Certo, dona Yanda? Certo, Gui. Muito bem. Você volta daqui a pouco para a gente fazer aquela atualização, tá? Depois do recado, eu volto para falar da questão do hospital regional. Muito bem, mas está acompanhando essa semana. Você volta daqui a pouco também, vamos dar um tempinho aí a gente faz uma atualização para ver esses números aí do painel coronavírus da Prefeitura. Tá certo. Ok? Tá certo. Deixa eu falar para você da Farmácia Nacional. Está aqui comigo a Tatiele Crisley. Ela veio falar sobre
a vacina da gripe, testes da para Covid-19, Tatiana. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, Gui. Boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa. Nós da Farmácia Nacional trabalhamos com 2 tipos de testes. O primeiro é o suave nasal, que é o teste do nariz. Para estar fazendo esse teste, a pessoa tem que ter acima de 2 dias do início dos sintomas ou contato com alguém contaminado. O outro teste que trabalhamos é o teste de anticorpos. Para estar fazendo esse teste, tem que ter acima de 7 dias do início dos sintomas ou contato com alguém contaminado. Ambos são testes rápidos. O seu tempo é em média de 20 minutos para mostrar o resultado. Já tem um tempinho também, Gui, que nós estamos trabalhando com o teste de imunidade. Esse teste é para aquela pessoa que tenha tomado as 2 doses da vacina do Covid e queira descobrir se o seu organismo criou ou não criou anticorpos. Aí, para estar fazendo ele, tem que ter acima de 15 dias da 2ª dose. É porque se fizer de imediato, pode ser um falso resultado. Isso pode dar um né? falso resultado, não vai dar um resultado preciso e não vai funcionar muito bem. Agora, é importante, você falou das vacinas, é importante Sim. a pessoa vacinar também contra a gripe, né? Sim. Até por esse momento aí, qualquer espirro que a pessoa dá, já fica com medo de ser o coronavírus, qualquer problema que tem, fica com medo de ser coronavírus. Então, já para evitar, para eliminar a questão da gripe, então já toma logo a vacina que fica tudo bem. O quanto antes a gente puder, né, deixar o organismo da gente, o corpo da gente protegido é melhor. E nós também da Farmácia Nacional trabalhamos com a vacina da gripe. E em relação aos testes do Covid, novamente, a gente pede para estar ligando, para estar agendando. Agora deu um aumento nos casos, então a gente pede para estar ligando, para estar evitando qualquer tipo de aglomeração, para atender cada paciente um por vez. Obrigado, Tatiana. Muito obrigada, um abraço. Um abraço para você. Olha, vamos voltar com a dona Yandra para a gente falar aí a respeito do hospital regional. Muito bem, então vamos lá, vamos voltar aqui para a câmera 2 para falar aqui, chamar a Yandra. A Yandra volta para falar aqui a respeito do caso daquele paciente, né, que estava não tinha médico, neurocirurgião lá no hospital regional, e ele não estava tendo como ser atendido lá. A gente deu o grito aqui, é claro, né, colocamos a reclamação da família no ar aqui. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu, dona Yandra? Aconteceu sim, Gui, graças a Deus, né? Pelo menos essa boa notícia. Nós questionamos aqui o Hospital Regional desde terça-feira sobre a questão de ter ou não neurologista na unidade de saúde. Sabemos que tem um paciente que foi diagnosticado com meningite, estava em estado grave, precisava desse acompanhamento. Aí a gente relembra que a resposta do Hospital Regional, que fala que está com déficit de médicos neurocirurgiões por conta de uma rescisão contratual e de um profissional que também foi suspenso e que esse profissional estava vinculado no hospital em 2 cargos. Então, existia esse déficit aí e que estava tentando, mobilizando aí para transferir esse paciente para o Hospital João 23 em Belo Horizonte. Aí, Gui, nós estávamos em cima. O Hospital Regional sentiu que nós estávamos em cima, pedindo resposta aí para esse caso, já que o paciente estava em estado grave. E a família do paciente entrou em contato aqui com a gente dizendo que tinha saído a vaga para ele lá em Belo Horizonte, porém, como a situação dele é grave, existia uma preocupação para ele aguentar esse transporte de Patos para Belo Horizonte. Um médico neurocirurgião aqui de Patos de Minas assumiu o caso dele como voluntário. E aí ele passou por uma cirurgia aqui na cidade. Foi o Dr. Tales, né? Foi o Dr. Tales, ele passou por uma cirurgia aqui na cidade e está passando bem. Lógico que tem essa questão, né, de tirar o sedativo, ver como que vai ser a resposta. A família ainda não tem notícia dessa resposta, mas o procedimento cirúrgico, graças a Deus, deu tudo certo. Mas aí, Gui, nós também perguntamos isso ao Hospital Regional. Como que funciona esse vínculo de um médico, né, que não tem contrato com o hospital, mas assumir como voluntário para fazer esse procedimento e como estava o paciente. O Hospital Regional não falou sobre essa questão do médico e disse que a FHEMIG não informa aí o estado de saúde do paciente quando ele está internado lá no local. Então, pelo menos por parte da família, a gente tem essa boa notícia aí de que o Dr. Tales, então, assumiu o caso, fez a cirurgia e ele está se recuperando bem.
Muito bem. O Dr. Tales foi médico do Hospital Regional, né? Assim, só faltava o hospital ter uma justificativa. Nós não aceitamos trabalho voluntário. Impossível isso, né? Não tem a mão de obra, aí chega o médico e fala, olha, eu sou voluntário, eu vou fazer a cirurgia por uma questão de caridade. E aqui vai a minha admiração e o meu respeito ao Dr. Tales, sabe? Atitude de gente, atitude de ser humano, atitude de um médico que cumpre o juramento que fez, né? Quando começou a exercer a profissão. Meu respeito aqui ao Dr. Tales, a minha admiração. Já admirava o Dr. Tales, como profissional, como médico, como pessoa. Então essa atitude dele tem que servir como exemplo, né? Então, parabéns, viu, Dr. Tales? Parabéns pela sua atitude. A gente sabe que não é, às vezes, uma situação chega nesse ponto aí, não é falta de boa vontade de um profissional, às vezes o sistema, inclusive, tolhe, o sistema impede que o profissional tome esse tipo de atitude, mas quando a gente vê um médico fazendo isso aí, a gente quer que isso sirva de exemplo, né, para toda a classe, para toda a humanidade, para todo o Brasil, para todo mundo. Parabéns ao doutor. É isso aí, Gui. Tá? Que bom que o programa pode contribuir também para ajudar a resolver esse caso. Como isso aí, Gui. Não entendi. Que bom que o programa também pode contribuir, né, para ajudar. E não é só o programa, não. Eu quero destacar aqui o trabalho que é feito pela nossa produção. Você lá, ligando, falando, né, intercedendo. Né? Às vezes as pessoas não sabem, mas eu saio daqui e vou atrás para resolver. Eu vou atrás para tentar ajudar, porque a gente não fica aqui só, parado e falando aqui. Quando a gente pega um caso aqui, a gente vai realmente atrás para tentar resolver, né? E o reconhecimento a esse trabalho é extremamente importante. A gente não fala isso porque, fica parecendo que a gente quer levar vantagem sobre isso. De jeito nenhum, a gente não... Mas o trabalho que é feito por trás de uma matéria dessa, o trabalho que é feito por trás de uma reportagem dessa aqui, ajuda a ter o efeito positivo, né? Por isso que o programa tem esse sucesso, por isso que as coisas que a gente pega para fazer aqui, normalmente a gente consegue, porque a gente não fica só na conversa, não, a gente vai atrás. Né? O que essa Ayandra aí telefona e tal, tem hora que o telefone sai até fumaça, né? Mas é isso mesmo. É isso aí, Gui. Qualquer coisa eu volto com mais novidades aqui. Tá bom, dona Ayandra? Você volta aí a qualquer... Coloca a Ayandra aí de novo. Vamos atualizar eu quero saber desse número aí. E qualquer coisa, me faça o favor, ligue lá na assessoria da prefeitura. Já deve ter começado a trabalhar lá, né? 12h20. Já deve lá. Começa meio-dia, para gente saber se na realidade é isso mesmo, são esses números mesmo. Adriana, né? Coloca aí pra gente, por favor, atualiza. Ou se tem algum problema. Mudança, viu, Gui? Hein? Já teve mudança. Leitos clínicos de hospitais públicos e privados, 41,35%. Sobe aí, dona Adriana. De ocupação, e leitos de UTI, 47,73%. Eu quero acreditar, porque olha aí, já subiu os leitos clínicos em... Mas diminuiu o UTI. Não, lá nos leitos públicos, só nos leitos públicos. Subiu lá para 87,50%. Eu quero acreditar que está sendo processada aí uma atualização, né? Estão municiando de dados aí o site, o painel, e essa atualização vem. A gente volta daqui a pouco para dar mais uma checada nesse painel, ok? Você volta aí daqui a pouco. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Na Clínica Medic Mais você tem tratamento odontológico e dentistas de todas as especialidades. Implantes dentários, aparelhos dentários fixos e removíveis, metálicos, estéticos e até aparelhos transparentes. Aqui na Medic Mais você faz também harmonização facial, botox, preenchimento e muito mais. Agende agora com a nossa equipe de dentistas e sorria para sempre. Medic Mais, a clínica do coração e do seu sorriso.
Você está precisando transformar o seu sorriso? Você sabia que a transformação do seu sorriso, além de levantar a sua autoestima, também faz parte da qualidade da sua saúde? Então conte com a Clínica Odontológica Medic Mais, uma clínica completa que realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos, implantes, próteses, extração de dente ciso, tratamento de canal, tratamento de aparelho, limpeza, clareamento, cirurgia, dentre vários outros procedimentos. Agora a Clínica Odontológica Medic Mais também tem a parte de harmonização facial. Ligue e agende já, a sua avaliação é totalmente de graça. General Osório número 6 e Praça Desembargador Frederico 117. Clínica Odontológica Medic Mais. Há cerca de 8 anos, a Igreja de Santana de Patos aguarda por recursos financeiros da Prefeitura de Patos de Minas para a reforma. Ontem, durante a audiência judicial, um acordo foi firmado entre a Mitra e o município. Põe na tela. A Igreja Matriz de Santana de Patos é um dos bens patrimoniais mais antigos de Patos de Minas. Edificada no século XIX, foi tombada como patrimônio histórico e cultural por meio do Decreto 2052, de 14 de abril de 1998, e pertence à Mitra Diocesana de Patos de Minas. No entanto, em 2013, a igreja teve que ser interditada por apresentar problemas no telhado. A reforma foi iniciada, mas segundo o Ministério Público não foi concluída de forma adequada e em 2017 a Matriz de Santana teve que ser interditada novamente pela Defesa Civil, após encontrar pilares e estacas com risco de ruína. O imóvel passou por intervenção de urgência com a colocação de sapatas, mas isso não foi suficiente para promover a desinterdição do prédio. Quantas famílias, quantas pessoas, quantos indivíduos ali receberam os sacramentos, quantas pessoas tiveram as suas vidas transformadas pela graça de Deus naquele ambiente. E nós precisamos retornar às nossas celebrações, os nossos atos de culto, a nossa liturgia, àquele lugar. Foi finalizada a fase de elaboração do projeto de restauração da Igreja Matriz de Santana de Patos, que foi aprovado pelo Conselho de Patrimônio de Patos de Minas em março de 2021. O projeto custou R$ 90.400, sendo que a Prefeitura pagou desse valor em torno de R$ 30 mil. E o restante foi quitado com recurso da comunidade e de campanhas da igreja. Para as obras começarem, é preciso que a Prefeitura faça um aporte de R$ 100 mil, que será disponibilizado pela Secretaria de Cultura, mas esse valor ainda não foi repassado à associação. Atualmente, o projeto ele foi contratado e nós aguardamos a liberação do recurso da Prefeitura para iniciar as obras. Na tarde desta quarta-feira, uma audiência entre a Mitra Diocesana de Patos de Minas e a Prefeitura Municipal foi realizada. De acordo com a presidente da Associação Cultural e Educacional Santa Terezinha, a audiência ainda é uma resposta de ação proposta pela promotora Vanessa Dosualdo em 2018. Aquela ação da doutora Vanessa, ela tinha o objetivo de garantir recursos para que o bem fosse restaurado. Então hoje é uma audiência em que tanto a Mitra quanto a Prefeitura elas são chamadas para fazer um aporte de recursos no bem. Então é um desdobramento da ação iniciada pela doutora Vanessa. Com o aporte de R$ 100 mil, pouco poderia ser feito no local. Esse primeiro repasse ele vai ser utilizado para a execução da fase 1, que é a fase estrutural. Feito o repasse, nós vamos executar as obras de acordo com o projeto. A igreja ela não vai ficar bonita, mas ela vai poder ser reaberta. Então essa primeira fase é a fase emergencial, mas que possibilita a reabertura da igreja. A Prefeitura de Patos de Minas foi representada pelo Procurador-Geral do município, Paulo Henrique Silveira. O mesmo foi orientado a não conceder entrevista. Segundo o juiz da Terceira Vara Civil de Patos de Minas, Dr. Tenório Silva Santos, houve acordo parcial para confecção e execução do projeto inicial e também da segunda etapa com suspensão do processo. Ainda informou ao jornalismo da NTV que a execução da reforma será feita em 3 etapas e o processo será concluído apenas então.
Olha, eu quero dar 2 pitacos em relação a esse assunto aí. Primeiro, lamentar, né? Vai ter que ir para a justiça para manter de pé um patrimônio daquele, patrimônio do povo dessa região, da história da nossa região aqui. Tem que ir para a justiça. A prefeitura tem uma secretaria de cultura, tem que ter verba para tocar essa secretaria, porque senão não precisa, ou mesmo um departamento, não justifica existir se não tiver verba, se for só cabide de emprego, não adianta. É preciso ter verba para tocar. E verba para tocar é verba para fazer isso aí. Tem que ter a vontade política de, inclusive, buscar em outros setores dinheiro até no setor privado, buscar dinheiro, doação, seja lá o que for. Mas tem que fazer alguma coisa para restabelecer aquele patrimônio lá. E a outra coisa que eu quero falar é em relação ao valor daquele patrimônio, né? A nossa história, a história dessa região aqui, passa pela Igreja de Santana. Toda a história dessa nossa região aqui, eu não vou ficar contando história aqui, porque senão eu vou tomar seu tempo, e aí a gente tem muita coisa aqui para falar. Mas você pode procurar, pode pesquisar, hoje é fácil você entrar na internet e pesquisar. A história desse município, a história de Patos, a história de Patrocínio, a história de toda essa nossa região aqui, né, e até outras regiões adentrando para o país afora, passa por Santana de Patos. Então tem valor histórico, tem valor para o povo dessa região aqui. É preciso só dar atenção para isso, né? Senão ela vai cair, vai ruir, vai acabar, como vai acontecer com o Cadeião aqui. Presta atenção, hein? Vai acontecer com o Cadeião, vai cair. Ali vai cair mesmo, ali não está tendo jeito não. Se soprar um ventinho mais forte ali, ele vai cair. E aí vai aparecer um punhado de gente lamentando e tal. Se quiserem tomar uma providência, é agora. Se não tomar uma providência agora, babau, não chora depois não. E o sorteio de uma moto foi realizado na última segunda-feira, lá em Santana de Patos. Vamos ver, põe na tela. Primeiro é a moto. A moto. Lá da Fazenda Pouso Alegre. Maria das Dores Rezende. Tem telefone. Maria das Dores Rezende, Fazenda Pouso Alegre. Muito bem, então a ganhadora foi Maria das Dores Rezende e a surpresa é que o bilhete foi comprado em nome dela pela sua patroa, onde trabalha em uma fazenda de destilaria de cachaça. Foi uma grande e boa surpresa, principalmente aí para a ganhadora, né? Vamos falar da Minaciclo Benefícios. A Minaciclo está com uma campanha muito especial do Dia dos Pais. E hoje a Júlia e o Joel, a dupla JJ, pode chegar para cá, fica ali, um pertinho do outro ali, a dupla JJ veio aqui para falar comigo a respeito dessa campanha. A primeira pergunta é para a Júlia, né? E a Júlia, eu vou te falar uma coisa, Júlia, tem gente que nos acompanha que não é cliente da Minaciclo, você sabe disso, né? E tem uma outra dúvida sobre essa campanha, eu queria que você falasse para a gente, as pessoas que querem e vão se tornar clientes da Minaciclo, né? Qual que é o procedimento delas e participa dessa promoção, não participa? Quais são os benefícios ou vantagens que essa campanha do Dia dos Pais, que é a campanha que você está vindo falar aqui da Minaciclo Benefícios, né? Traz para esse pessoal, para quem é e para quem não é. Vamos lá. Então, Gui, vamos falar de promoção, que é sempre bom, né? Ouvir promoção, campanha.
Nossos clientes que ainda não são clientes Minas Ciclos, que querem fazer o plano, quer proteger o pai, a mãe, a família, trazer benefícios em vida, quem estiver ingressando agora vai participar da campanha do Dia dos Pais, que é um sorteio que a gente faz, na verdade nem é um sorteio, Gui, tem uns cofrinhos que vão ficar lá na Minas Ciclo, cada um deles tem um número. A gente vai entrar em contato na Minas Ciclo, o cliente escolhe um número. Aquele número que ele escolheu, a gente vai abrir esse cofrinho e pegar dentro dele um desconto que vai de 50% até 100% na taxa de adesão. Então, você que não é cliente, vai estar aderindo o plano agora com a gente, você vai ter um desconto de 50% a 100% nessa taxa de adesão. Para os clientes que já são clientes, também vai ter uma mega promoção. Ia te perguntar aí para quem já é cliente. Tem promoção também. Tem o Dia dos Pais está chegando e nada melhor do que comemorar com um grande churrasco. Sim. Vamos estar sorteando o Dia dos Pais. Promoção de um kit de churrasco que vai acontecer esse sorteio dia 6 na Minas Ciclo, Gui. Dia 6. Dia 6, e a gente vai vir aqui para divulgar o ganhador. Então o sorteio, vai ser realizado esse sorteio no dia 6. Isso. Né? Dia 6. Viu, dona Yane? O sorteio vai ser realizado dia 6, a senhora pode participar também. Joel, uma campanha com esse nome que se refere a uma pessoa tão especial, que é o pai, né? Na vida de todos nós, e a Minas Ciclo está presente em todos os ciclos da vida, certo? Sim, Gui. Hoje a Minas Ciclo está presente em todos os nossos ciclos da vida e no Dia dos Pais, que é no caso uma pessoa tão importante na nossa vida, não poderia ser diferente. Muito bem, está aí homenageando os pais, né? E mesmo porque a Minas Ciclo, ela não só é presente nos ciclos da vida, ela é presente diante de toda a família, né? Sim. Está ali de mãos dadas com todos os membros da família. Isso, né? mesmo, Gui. Então, quer dizer, Joel, que o churrasco do Dia dos Pais é por conta da Minas Ciclo, Sim, Gui, no Dia dos Pais, o papai que ganhar pode ter certeza que o churrasco vai ser por conta da Minas Ciclo. Muito bem, que bom, é uma promoção e tanto. Para saber mais informações a respeito desta promoção, sobre os planos e essa campanha que a Minas Ciclo está fazendo, coloque o seu celular aí nesse QR Code que está na tela, aponte a câmera dele, ele vai para uma caixa de conversas, você vai ter muito mais informação. Se preferir, é só ligar, né, Júlio? Isso mesmo. Os telefones estão aí na tela. Pode. Você pode ir no escritório, pode ligar que a gente também vai em casa no conforto, do jeito que achar melhor, Gui. Se preferir também pode ir até o escritório, mas vamos participar, gente. Comemorar em grande estilo o Dia dos Pais. Muito bem. Um abraço para vocês. Tchau. Obrigado pela participação. A Comissão Parlamentar de Inquérito que apura denúncias de supostas irregularidades que teriam sido cometidas pela Copasa, aqui em Patos de Minas, ouviu ontem o depoimento do empresário, ex-deputado, ex-prefeito Elmiro Alves do Nascimento, que também já foi vice-presidente, inclusive, da Companhia de Saneamento. Põe na tela aí, vamos ver. A expectativa inicial da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o contrato assinado entre a Prefeitura de Patos de Minas e a Copasa, era ter esclarecimentos dos depoentes que pudessem elucidar as irregularidades cometidas pela empresa e como, ao longo dos anos, a mesma não tenha sido ao mínimo notificada. No entanto, os depoimentos pouco têm contribuído para o entendimento da comissão. A gente entende que os depoentes, geralmente, a gente sabe que eles têm mais a oferecer para a CPI, né? E às vezes não acontece do jeito que a gente esperava. O depoente desta quarta-feira foi Elmiro Nascimento. O ex-prefeito de Patos de Minas atuou também como vice de Antônio do Vale em 2008 e em 2014, por poucos meses, ocupou o cargo de vice-presidente da Copasa. Elmiro alegou não se lembrar de participar de negociações com a empresa de saneamento. Não, porque nós não tínhamos ação nenhuma nesse sentido. Na época, o Antônio, como eu falei, foi no finalzinho do governo dele, a Beia tinha saído candidata a prefeita, ele estava mais ou menos rompido com a gente por causa disso, então não tinha como, nós não sabíamos da assinatura desse contrato. Momento nenhum, ninguém do nosso grupo soube de nada sobre isso. E na época, gostaria até de frisar, o Antônio não fez errado, ele fez certo porque ele não tinha condições como prefeito
de viabilizar a água, não somente a água, mas também o esgoto em Patos. A prefeitura não tinha dinheiro. Elmiro também foi questionado sobre a grande ação popular contra a Copasa, que contou com mais de 10 mil assinaturas. Durante a oitiva, ele defendeu o serviço da Copasa, mas afirmou que notou irregularidades cometidas pela empresa. Eu vi alguma irregularidade, mas eu era vice-presidente. O vice não tem ação nenhuma em relação à empresa. Ele simplesmente substitui o presidente. E na época, momento nenhum, o presidente afastou, para que pudesse assumir, pudesse viabilizar. Alguma coisa foi pedida e tal, alguma coisa na época foi arrumado. Segundo Elmiro, quem pode cobrar providências sobre o serviço prestado pela Copasa são o prefeito do município e o governador do estado. O governador é o dono da Copasa. Se ele quiser viabilizar a situação de Patos, ele pode, como fez em relação a Araxá. Falta sim uma ação política. Falta uma representação para que possa levar o prefeito tem uma afinidade grande e tal, com o governador, só falta isso. Com a falta de informações nas oitivas, o relator da CPI, José Eustáquio, suspeita que favorecimento político possa ter acontecido. Ex-vice-prefeito que assinou o contrato que não se lembra de nada, ex-vice-prefeita que tinha já a equipe de transição na época da assinatura do contrato, que se esquiva de muitas responsabilidades, é deputado estadual que tinha ligação com todos os gestores da época, que se esquiva também de responder algumas perguntas, não se lembram, e isso além de ser desmotivante para quem está trabalhando, como os membros da CPI, né, e eu posso falar isso, é desmotivante também para toda a sociedade. Né? A sociedade quer saber, você fez isso? Fiz. Então, vamos apurar suas responsabilidades. É esse o caminho, né? Olha, nós convidamos o ex-prefeito, ex-deputado Elmiro Alves do Nascimento para vir aqui hoje no nosso programa para a gente bater um papo. Ele não aceitou porque, alegando que está acompanhando o governador Paulo Brandt, está mesmo, né, nesta quinta-feira, mas ele se disponibilizou a vir aqui no programa numa outra data. E é claro que nós vamos aceitar a vinda dele aqui no nosso programa, possivelmente na semana que vem, para conversar com ele. Né? Hoje eu iria conversar até com o Elmiro, até em outros assuntos, em outros segmentos, porque o Elmiro é um grande produtor de café, né? E o café vai passar um perrengue danado aí, ele poderia até nos trazer mais informações a respeito disso aí. Mas vai ficar para a semana que vem, né? E nós vamos deixar o convite aí de pé, viu, Elmiro? Para que o deputado compareça aqui no nosso programa, converse conosco, explique, nos esclareça essa situação. Achei que ele deu uma declaração contundente ali na entrevista, né? E a gente precisa falar mais sobre isso aí. E hoje, às 13h30 da tarde, daqui a pouquinho, acontece a 11ª oitiva da CPI da Copasa e contará com o depoimento do ex-prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves. José Eustáquio foi o prefeito anterior, da gestão anterior aqui em Patos de Minas, de 2017 a 2020. Espero que o José Eustáquio contribua muito aí para esse... Eu acho que algumas pessoas que participaram aí deviam... nos seus depoimentos, deviam resolver e clarear tudo, né? Para a população de Patos de Minas, clarear tudo para essa CPI. E eu vou contar aqui quem são. O ex-prefeito Antônio do Vale. Teria sido extremamente importante. Não agradou a CPI, mas teria sido extremamente importante, na minha opinião. A ex-prefeita Béia, né, o secretário Frechiani, que esteve aqui e falou também a respeito disso, o próprio Elmiro e o Zé Eustáquio poderiam chegar lá e falar, vamos esclarecer essa bagaça aqui, vamos acabar com essa conversa aqui, vamos acabar com isso. Né? Se eles quiserem, se não ficar com vai e vem de explicação, ou como disse aqui o vereador João Maio, ninguém lembra de nada. Poxa, passou tudo aí, ninguém lembra demais. Né? O meu amigo Renato já está aqui, viu?
Ah, muito bem. Então já vamos lá com... Ô, Renato, só vem para cá, porque o Ministério da Educação, o MEC, disponibilizou nesta semana para o Unipam mais de 430 vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Eu vou falar disso com o pró-reitor Renato, né? E daqui a pouco a gente fala sobre a questão da acusação de assédio na Câmara Municipal, o depoimento, inclusive, exclusivo para a NTV, da assessora, ela vai falar conosco aqui. Renato, prazer pode ter você aqui mais uma vez, tudo bem? Prazer meu, boa tarde a todos. Ô, Renato, dinheiro aí para muita gente estudar de graça, ter bolsa, aí as pessoas têm que explicar como é que vai funcionar isso aí. Não é bem de graça, é o FIES, é o financiamento, né? Mas tem critério para fazer isso aí. E eu primeiro queria que você falasse desse agraciamento aí, porque é um agraciamento, né? Mais de 430 bolsas que o Ministério não dá para uma instituição incompetente, né? Tem que ter competência, tem que ter peso para receber esse presente aí, né? Ô Gui, ontem à tarde a gente recebeu essa notícia, né? Então as inscrições do FIES estão abertas desde o dia 27 agora. E à tardezinha ontem a gente foi agraciado com essa notícia aí, de 433 bolsas, né, financiamentos pelo governo federal aí. Para quem não conhece, o FIES é um financiamento do governo federal que financia de 50% a 100% do curso superior presencial, né? E desde 2015 essa verba ela veio diminuindo, mas foram sendo criados critérios de desempenho para distribuir elas, né? E um dos critérios de desempenho dela é justamente a nota da instituição no Ministério da Educação e a nota dos cursos. Tem outras questões aí, como cursos prioritários e tudo mais, mas principalmente isso, né? Então, é o que pesa na decisão, né? Vamos liberar tantos financiamentos para Patos de Minas, vamos liberar tantos financiamentos para o Unipam, vamos ver qual que é a nota do Unipam aqui, vamos ver qual que é o peso que essa instituição tem no ensino brasileiro. É isso que determina. Justamente. Né? Então, para você ter uma ideia, no início desse ano aí, a gente, com esse corte que houve aí, a gente recebeu 100 e poucos FIES, né? E agora a gente foi agraciado com 433. Então, me senti na obrigação de vir cá falar para a população aí, porque o prazo de inscrição é muito curto, né? Como a gente recebeu a notícia ontem e a inscrição começa dia 27, ela termina amanhã, dia 30. Então, se... Ele começou há 2 dias, começou na terça-feira, termina na sexta, de terça a sexta só. Justamente. Então, se esse financiamento ele não vier aqui para a cidade, as pessoas não se inscreverem, né, quiserem fazer o curso superior aqui, ele vai ser destinado para outros. Então, eu acho que é mais do que obrigação em falar para a população aí que a gente tem isso. Claro, e aí é falar direto para essas pessoas que querem, olha, você que quer fazer um curso, que já fez a sua inscrição, que está estudando, pode ser para o aluno que está lá iniciando um novo período, né? Você enquadra nas condições que o Renato vai falar para você aqui daqui a pouco. Procure lá a instituição, procure o Unipam para você fazer o seu FIES, né? Vai lá, se você acha que você tem que ir lá e comprovar. Vai lá, senta lá com o pessoal, conversa, toma informação. Tem aí, ó, o telefone, tem o portal, portalfies.mec.gov.br. Entra lá, consulta, vê se você tem essa possibilidade. Corre lá. Vai fazer o seu financiamento, vai ser muito mais fácil, muito mais leve. Se você conseguir um financiamento aí de 50% do seu custo, vai ser muito mais leve, né, o Renato? E geralmente essa média aí de financiamento não bate em 50%, ela está hoje em 70%. Aí. Né? Então, o aluno que fizer isso vai pagar isso depois, sem juros, né? Fazer um curso com mais ou menos 30% do valor da mensalidade, né? E numa instituição de qualidade. Agora, quais são as condições para a pessoa se credenciar a esse financiamento, ao FIES? Bom, primeiramente o FIES exige que tenha sido feito o Enem de 2010 para cá. Então, se ele tiver feito qualquer Enem nesses anos aí, ele vai utilizar a maior nota para poder fazer a concorrência, né? Entendi. Em seguida, o FIES ele é destinado para pessoas que ganham até 3 salários mínimos por pessoa na casa. Então, aqueles que têm essa renda aí podem participar.
Tá? Existem critérios de prioridade, como ter estudado em escola pública, né? Mas aqueles que estudaram em escola privada também podem concorrer. Tá? Muito bem. E a definição é por mérito? Por mérito. Nota no Enem. A pessoa tem que estar bem credenciada, ter uma nota boa no Enem, e além disso ele tem que atender a essas condições financeiras, né? Justamente. Econômicas da família para se candidatar. São esses dois critérios socioeconômicos, né? A prioridade para a escola pública e ter uma renda per capita de 3 salários mínimos. Muito bem, Renato. E aí a gente pode aproveitar para finalizar e falar também do vestibular, né? Sim. Vem aí o vestibular de inverno e as inscrições estão terminando também, né? Então, nós estamos com vestibular aí para as vagas remanescentes, né, dos cursos. Está aberto ainda, né, e vai ficar até a gente conseguir preencher elas aí. Para quem tiver interesse, vestibular.unipam.edu.br. Muito bem. Que dia que encerra a inscrição? Sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Não, a gente tem um lagzinho aí em relação à frequência do aluno, mas a priori é agora até amanhã, né, dia 30. Então, né, na próxima semana ele pode reabrir aí se tiver vagas remanescentes. Tá muito bem, Renato. Obrigado pela sua participação. E depois vamos contar quantas pessoas conseguiram fazer o FIES aqui. Eu acho que isso, questão. Né, importante contar isso aí, porque é um benefício. E é um benefício conseguido pela importância do Unipam nessa questão do ensino brasileiro, né? É uma instituição que pesa, tem peso por qualidade, peso por um handicap de fornecimento de produto para os seus alunos, né? E de avaliação pelo MEC. Isso é extremamente importante. Isso nos enche de orgulho, né? E traz, assim, um benefício muito grande aqui para os alunos da nossa região, né, Renato? É uma instituição que pertence à nossa sociedade e região aqui, né, e está trazendo esse benefício para a nossa sociedade. Obrigado, Renato. Obrigado a vocês. Obrigado pela sua participação aqui. Grande abraço. Muito bem, eu vou dar só um tempinho aí, eu volto falando a respeito desse assunto lá do assédio sexual na Câmara Municipal. Na tela. Você confiou, e o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir o seu próprio insumo. Você confiou, e a economia está dando sinais de recuperação, com o crescimento do PIB e aumento na produção. Você confiou, e os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança, e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. O que fazer diante de uma reação alérgica aguda? Você sabe? E você sabe o que é isso? Daqui a pouco a gente explica aqui com a doutora Elisângela, aqui no nosso programa, no quadro O Nosso Consultório. Olha, em entrevista exclusiva à NTV, a assessora que denunciou o vereador Marquinhos das Bananas por assédio sexual, revelou detalhes de que teria sofrido por meses. Com a insistência do parlamentar e sob ameaças de ser dispensada do cargo, a assessora disse que até teve que ir com ele ao motel e tirar a roupa. Ela adoeceu e tem tomado medicamentos com indicação psiquiátrica. Sem suportar mais tamanha pressão vivida, resolveu tornar o caso público. Põe na tela. A assessora que denuncia o vereador Marquinhos das Bananas por assédio sexual contou todos os detalhes nessa entrevista exclusiva. Para preservar a assessora, nós não vamos revelar a identidade dela. O que começou essa relação em que o vereador entendeu que podia ter algum tipo de relacionamento com você? Começou durante a campanha, que eu trabalhei com ele e eu acho que ele tinha alguns problemas de desentendimento da equipe e eu trabalhava solo. Eu acompanhava ele, mas sempre estava só eu e ele, não tinha outras pessoas envolvidas. E ele sempre falava para mim que eu era a única da confiança dele
que sabia que não teria problemas comigo. Ele foi entrando para assuntos mais pessoais, sabe? De me questionar sobre relacionamento. E como eu ainda estava pensando que era uma boa ele confiar em mim, eu ter a confiança dele, eu falava de namorado que eu tive, de situações que tiveram. E aí eu acho que ele foi juntando isso com ideias na cabeça dele. Ele falava algumas coisinhas, mas eu não dava importância. Eu não levava a sério. Ele falava coisa tipo, eu não acho errado a mulher cobrar para sair com os caras. Esse tipo de coisa, sabe? De falar de uma mulher, do corpo de uma mulher, sabe? De ter preferência, essas coisas. E eu sempre ficava evitando. Ele perguntava de preferência minha e eu não gosto. Não gosto disso, eu prefiro dormir, sabe? Eu sempre tentava falar coisa para ver se ele desanimava. E ele dizia que eu podia confiar nele, porque a gente ia trabalhar junto. Eu podia falar desses assuntos, né? Que era um sinal de confiança. Aí foi aí que começou essas... Né? Ele falava assim, mas você podia sair comigo. Mas eu nunca tinha pensado, assim, não, é uma bobagem, né? Aí embora, pronto, acabou. Aí depois ele falava de novo e eu não. Então demorou, assim, até você entender que ele estava querendo algum relacionamento amoroso. Porque ele falava que eu era a única que ele confiava, que ele podia conversar e que sentia bem estando comigo, só que eu pensava que era relacionado só ao trabalho mesmo. E para ele, acho que na cabeça dele ele foi... isso era um sinal de que eu estava com ele para tudo. E você chegou a falar para ele que não queria, que a sua relação com ele era estritamente profissional? Chegou a alertar ele sobre isso? Inúmeras vezes. Muitas vezes. Eu não gosto de falar desse assunto com você. Não me sinta à vontade. Ele, mas você pode confiar em mim. Não é questão de confiança. É que eu não tenho necessidade de falar de assunto íntimo com você, que vai ser meu patrão. Você não precisa saber desse tipo de informação. E o que ele te dizia? E ele chegou no gabinete, assim, a te levar para algum lugar, de fazer alguma investida com você? Como é que era isso? No gabinete, a maioria das vezes era quando eu estava quase indo embora. Aí eu despedia lá da sala que eu estava e ele pedia para eu chegar na sala dele. Aí eu chegava e ele, me ajuda. E eu, ajudar com o quê? Ele, não, me ajuda, você sabe o que eu quero. Eu, não, o que eu posso fazer para te ajudar, eu estou te ajudando aqui dentro, que é o meu trabalho. Ele, não, mas me manda uma foto. Sai comigo só uma vez. Esse tipo de pedido que ele fazia. Com tamanha insistência, a assessora cedeu e acreditava que tudo iria acabar. A história já estava ficando assim muito pesada. Eu já estava com dificuldade de me alimentar, de dormir, e tendo outros problemas por falta de concentração, de energia, de tudo, de vontade. Eu estava perdendo a vontade de fazer tudo. E eu até parei de gravar nessa época, que foi logo depois que ele recuperou do Covid. Ele voltou do Covid, eu pensei que ele ia voltar uma pessoa melhor, né, por tantas pessoas não escaparem e ele ter escapado, mas ele voltou pior. Eu acho que ele voltou achando que ele estava acima da lei do homem e da lei de Deus. Ele me ligava o tempo todo mesmo, não tinha horário. Ele dizia que minha carga horária era 24 horas, que eu tinha que estar disponível 24 horas por dia. A hora que ele precisasse, me chamasse, eu tinha que atender de qualquer forma. Mas aí ele falou assim, não, sai comigo só uma vez, eu só quero te ver, eu não vou te tocar, você não precisa me tocar também, eu só quero ver você, pode ser até de roupa íntima, não precisa de mais nada, eu só quero isso. E eu fui com ele no motel, e assim foi, eu fiquei de roupa íntima, cruzei os braços e fiquei o tempo todo desse jeito. E ele conversando assim com muita tranquilidade, como se aquilo fosse realmente um momento relaxante, né? Mas era só para ele que era assim. E quando eu saí de lá, quando saímos de lá, né? Ele me agradeceu, disse que eu tinha feito muita diferença para ele, né? Com essa ajuda que eu tinha dado.
que ele era muito grato e que eu podia ficar tranquila, que ele não ia me ligar mais fora de hora, não ia me sobrecarregar de serviço, porque antes eu trabalhava 9 horas por dia e ele me ligava, né, o tempo todo. Então ele falou que não ia me sobrecarregar mais, que ia respeitar o tempo que eu tinha fora da Câmara e tudo, e me deu R$500. E eu cheguei a pensar realmente que tinha acabado. Só porque no outro dia ele chegou e já sentou perto da minha mesa, lá na Câmara mesmo, e falou que tinha achado muito bom, que tinha feito muito bem para ele, e que ele queria me ver assim toda semana, e que ele ia me dar R$500 toda semana. Eu, não, mas eu não quero. Você falou, eu não fui pelo dinheiro, porque o dinheiro ele tinha me oferecido muito mais antes disso. Eu fui porque você disse que não ia me ligar mais fora de horário, não ia me tratar mal, porque ele me tratava muito mal na frente das pessoas. E você disse que eu não ia fazer isso mais. Ia me deixar trabalhar, fazer o serviço normal e pronto. Não foi por causa do dinheiro. E não, mas você tem que me ajudar, você sabe que foi bom para mim, e até eu controlar, até eu ficar bem. Eu não vou, não tem condições. Aí ele, assim, começou a me tratar muito, muito mal depois disso. Né, de me ligar tarde e assim, perto de outras pessoas, para eu recusar fazer trabalho à noite, para as outras pessoas irem entendendo que eu não estava dando valor no meu serviço, que eu não era uma boa assessora, que eu me recusava. Então, para ele não estava tendo jeito, porque eu não trabalhava do jeito que ele precisava. Segundo a assessora, ela teria sido assediada por mais de 3 meses e as insistências só cessaram depois que ele foi alertado. E por que você decidiu, mesmo passando por tudo isso, continuar a trabalhar com ele? Eu liguei o modo automático. Eu saía de casa, eu fazia o meu serviço e voltava para casa. Sabe, eu estava indo pelo trabalho mesmo, que é um lugar que eu gostei muito de trabalhar, sabe, um lugar muito acolhedor, o salário é muito bom, e eu não tive dificuldade em exercer o trabalho. O trabalho em si não era uma coisa que me desgastava. O que me desgastava era ele chegar e ele estar lá, que era o que me desgastava. Mas eu liguei o modo automático. Enquanto eu conseguir, eu vou continuar. Provas, você tem provas que comprometem de fato ele, assim, que provam que de fato aconteceram esses assédios? Sim, a maioria dos assédios eu tenho gravado. Não são todos, porque às vezes o celular estava sem bateria ou por algum motivo alguma coisa passava, mas boa parte eu tenho sim gravado. Para preservar a assessora, a advogada entrou na justiça com pedido de medida cautelar. Nós ajuizamos a ação, nós pedimos a cautelar para que ele mantenha uma distância mínima dela, e a gente está aguardando a decisão do juiz nesse sentido, né? E, obviamente, que ele não faça nenhum tipo de contato com ela, seja presencialmente ou seja por algum meio virtual. A vítima, ela está sendo de uma coragem absurda, né? Quem abre e vê as redes sociais está vendo alguns julgamentos morais a respeito dela. E a gente sabe que numa situação dessa, a palavra da vítima é questionada, a gente sabe que todo mundo vai querer saber quem é ela, da vida pessoal dela, enfim, faz-se toda uma investigação da vida pessoal dela e quase que deixa de lado quem realmente tem que ser punido. Mas assim, a gente sabe do calvário que vai ser para ela daqui para frente, né, dos julgamentos que ela vai ter que enfrentar, julgamentos morais no caso, só que ela estava sofrendo desde então, né? Ela mesma narrou para você que chegou ao ponto dela ter que procurar um médico, porque ela ficou muito mal, muito abalada psicologicamente falando. E sim, eu acredito que ela deve servir de exemplo para outras mulheres terem a mesma coragem de denunciarem, né? Porque a empregada, no caso o contratado, ela foi contratada para fazer as funções de assessora, mais nada, né? Ela não era uma prostituta, e mesmo assim, e ainda que fosse, ela tem o direito de falar, não, eu não quero, e enfim, todas as vezes que ela negou, ela sofreu uma espécie de chantagem emocional em razão disso. Bom, você deve estar pensando aí no que eu vou falar aqui agora, né? Mas eu vou simplificar essa situação dizendo o seguinte: esse ainda não é um caso para a gente comentar, é um caso para a polícia esclarecer, né?
depoimento para nós, para a NTV exclusivo, da vítima aí, da suposta vítima, ela foi extremamente interessante o depoimento dela. Agora, é preciso que a polícia esclareça. É preciso ter prova técnica. Eu ainda não vi nenhuma prova material ou técnica a respeito dessa acusação. E é preciso que tenha. Eu não sei se foi apresentado isso para a polícia, até acredito que deve ter sido, né? Porque, senão... O que você está me perguntando, Ayane? Prova técnica. Então, eu não sei, eu estou falando que eu não vi. Então, esse celular que ela entregou para a polícia para ser periciado, possivelmente tenha essas provas. E eu acho que é a partir daí que vai ter um andamento mais consistente esse inquérito, né? Então, é preciso esperar. Eu vou esperar essas provas técnicas. Agora, eu tenho um recado aqui para o Marquinhos das Bananas. Vereador, o senhor tem que aparecer e falar. A vítima já apareceu aí, já falou. Agora, o senhor tem que aparecer e falar porque está ficando ruim, está ficando pesado aí para o senhor. A opinião pública está te cobrando uma explicação. Mesmo porque o senhor é um vereador do município, é um homem que tem um cargo público, é uma figura pública e precisa dar esclarecimentos, ou pelo menos uma versão do que está acontecendo até agora, né? E não tem nada apareceu a respeito disso. E eu vou aguardar a divulgação dessas provas, vou aguardar o andamento do inquérito aí, até para a gente questionar algumas coisas que eu vi, inclusive no depoimento dessa moça aí. Achei que foi interessante o depoimento dela, né, para a NTV, e a gente precisa de não só essa fala, mas precisamos também de ver essas provas técnicas aí serem apresentadas, inclusive para a Justiça, para que a Justiça tome uma posição e apresentada para a entidade, para a Câmara, porque aí tem que tomar uma outra posição. O vereador nessa questão aí vai passar por 3 julgamentos, né, vereador? Pela opinião pública, o senhor já está sendo julgado. E o senhor não apresenta nenhuma defesa. Apresentou uma nota à imprensa. Essa nota está aí, ô Ayandra? Então, vamos lá, eu vou te chamar, você lê essa nota aí, essa nota da imprensa, né? Porque já fica tudo junto, uma coisa com a outra, uma nota do vereador, e eu acho que é muito pouco isso aí, essa nota, viu, vereador? O vereador vai ser julgado pela Justiça e vai ser julgado pela Câmara, pelos seus pares lá na Câmara Municipal. Vai ter um julgamento político, né, administrativo, com o vereador lá na Câmara Municipal. Você já tem aí, o Ayandra? Vamos lá com a Ayandra, com essa nota aí que foi divulgada pelo vereador, Ayandra. Vamos lá. Então, abre aspas aqui. Aos amigos da imprensa e ao querido povo de Patos de Minas, o Marquinhos das Bananas aqui falando, viu, gente? Sou um homem simples, de origem humilde, que ao longo da vida tenho procurado tratar a todos com carinho, humildade e respeito. Se o meu jeito de ser causou constrangimento em alguém, eu peço desculpas. Contudo, posso afirmar que jamais fui desleal ou quis me aproveitar de qualquer situação para trazer transtorno às pessoas que comigo convivem. Desde ontem, a imprensa, no caso terça-feira, noticia que uma assessora do meu gabinete teria feito acusações envolvendo o meu nome. Não sei exatamente do que se trata, mas tenho plena confiança nas autoridades e sei que brevemente esse mal-entendido será superado e a verdade irá prevalecer. Com a consciência tranquila, me coloco à disposição dos meus pares e demais autoridades para prestar os esclarecimentos necessários. Já determinei que as providências legais sejam tomadas para exonerar a servidora do meu gabinete. Sigo trabalhando com o mesmo entusiasmo, agradecendo o apoio dos amigos e pedindo que a imprensa e a opinião pública não façam nenhum julgamento antecipado. Não irei me pronunciar acerca deste infortúnio até que tudo esteja devidamente esclarecido. Aí aqui fala da caminhada, tudo mais, e atenciosamente, Marcos Antônio Rodrigues, Marquinhos das Bananas,
Fecha aspas. Gui, aqui ele fala que vai exonerar essa assessora que prestou aí esclarecimentos para nossa reportagem de forma exclusiva. Hoje eu conversei com o presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, o Ezequiel Macedo, e ele disse que formalmente esse pedido de exoneração ainda não chegou à Câmara Municipal de Patos de Minas e quando esse pedido chegar lá, ele então irá se reunir juntamente com os seus procuradores para saber e avaliar esse pedido de exoneração, porque é uma assessora do gabinete do vereador Marquinhos das Bananas, mas quem define se esse pedido vai ser autorizado ou não é a presidência da Câmara. Muito bem. Em relação aí ao presidente da Câmara, parece que o senhor está com um delay, né? Tem um atraso aí nessas questões. Já era para estar instaurada essa comissão processante, já era para estar investigando esse caso, ouvindo pessoas. A Câmara tem que tomar providência, porque senão ela vai ser julgada pela opinião pública logo também. Não adianta ficar esperando. Eu vou me reunir com os meus assessores, com o departamento jurídico, com o procurador da Câmara, com não sei o quê. A investigação do Ministério Público, da Polícia Civil, mas conforme que a gente conversou, inclusive, com ele hoje, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a investigação que apura uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma denúncia, e outra coisa é uma medida administrativa que só ele pode tomar em nome da Câmara Municipal de Patos de Minas. Exatamente. E é preciso que se instale logo essa comissão processante, porque senão, da mesma forma que o Marquinhos já está sendo julgado aí pela opinião pública, a instituição também começa a ser julgada. E pela prejuízo também para a ineficácia, assessora, né? que está afastada, fez o pedido aí de afastamento. A Câmara ainda não soube me dizer aí como que fica essa questão desse pedido, se ela recebe durante esse afastamento ou não. Então são coisas técnicas que devem ser avaliadas para que ela também consiga viver a vida dela tranquilamente. É isso aí. Qualquer coisa você volta a me informar aqui. Você já tem aí o painel aí? Mudou alguma coisa no painel aí? Olha, Gui, eu procurei a assessoria de comunicação da Prefeitura para saber se o que estava acontecendo aí era atualização e tal. Estou esperando resposta, mas teve mudança. Vamos colocar aí na tela, são 510 óbitos neste momento. Ontem eram 507. E aí, Gui, em relação à taxa de ocupação, estamos aí em 41,35% de ocupação de leitos clínicos e 47,73% de ocupação de leitos de UTI. Atualizando aí no arco, junto com o pessoal de casa, para eles verem esses números. Pode descer aí, Adriana. 1h11. Vamos ver aí, conforme eu disse. Então, os números continuam o mesmo, viu? De ocupação de leitos clínicos e também de UTI. Tomara que sejam esses números mesmo, né? Já passou aí, Adriana. Pode voltar aí, filha. Volta aí um pouquinho. Isso aí. Aí tá bom. Tomara que sejam esses números mesmo, né? Mas no final do programa a gente atualiza de novo. Aí, André, você volta comigo no final do programa. Deixa eu falar para você da Monte Cristo Pisos e Revestimentos. Põe na tela. Boa tarde, Gui Boaventura. Quem fala para vocês aqui é Evandro Valença, eu sou proprietário da Monte Cristo Porcelanato. E estou aqui para dizer que é promoção BBB, piso bom, piso bonito, piso barato, 18 vezes sem juros no cartão de crédito. Quer comprar? Procura preço, roda a cidade inteira, traz esse preço para cá. Eu tenho um desconto à vista e tenho um desconto parcelado. Produto no estoque, 18 vezes no cartão. Produto fora do estoque, 18 vezes no cartão. Vem para Monte Cristo você também. Muito bem, vai lá falar com o especialista, o Evandro. 18 vezes sem juros. Só lá na Monte Cristo, pisos e revestimentos. Avenida Fátima Porto, esquina com 5 de Maio. E também na Fátima Porto, esquina com Rua Pará. Monte Cristo, pisos e revestimentos. Preço baixo e qualidade. Começa agora o quadro Nosso Consultório. Aqui comigo a doutora Elisângela Menezes. E ela veio falar sobre um assunto aqui. Quando chegou aqui para a gente falar sobre essa pauta, doutora, eu falei, interessante, né?
porque tem algumas coisas que às vezes passam despercebidas das pessoas, as pessoas acham que não é nada, e quando vê tem um problema, está diante de um problema muito sério e que não sabe também que caminho seguir para solucionar. Tudo bem com a senhora? Exatamente, tudo bem. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. E especialmente nessa época agora, nós estamos no final aí do período das férias escolares, né? E até a gente sabe que nós não estamos tendo aquelas férias como habitual. Muito bem. Antes da senhora começar a explicação sobre exatamente esse tema, eu queria fazer duas perguntinhas para a senhora, a senhora pode me responder em uma só. O que é alergia e, na sequência, o que é uma reação alérgica aguda? Tá, ótimo. A alergia é uma disfunção do nosso sistema imunológico. O sistema imunológico, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não serve apenas para combater doenças, vírus, bactérias, mas ele serve para manter um equilíbrio do nosso corpo. Não só evitando as infecções, mas também evitando com que elementos não infecciosos entrem dentro do nosso corpo e causem alguma reação desfavorável. Normalmente, a pessoa não alérgica, né, ela entra em contato com os antígenos aí do dia a dia, o sistema imunológico reconhece, mas fala, isso aqui não é vírus, isso aqui não é bactéria, isso aqui não vai fazer mal, eu não vou fazer reação nenhuma contra isso. Como, por exemplo, um camarão, né, é um alimento, não era pra gente fazer reação a um camarão. A pessoa que tem a genética alterada e que é alérgica, o sistema imunológico, ao invés de apenas reconhecer aquele componente e não reagir contra ele, a pessoa monta uma resposta inflamatória contra esse elemento. Então, ela está em desequilíbrio. Lembrando que a inflamação é sempre uma defesa do organismo em qualquer situação, né? Isso. É como se o organismo estivesse se defendendo de algo que não precisava se defender. Isso é a alergia. Então, é uma reação do organismo contra um elemento que não era para fazer mal algum, era para passar despercebido pelo sistema imunológico. E o sistema imunológico vai lá e ataca esse elemento de forma equivocada e gera uma inflamação. Antes de falar da reação aguda, a pessoa tem alergia ou tem alergia de? A pessoa tem alergia de, mas a pessoa que é alérgica a qualquer elemento, tem um tipo de alergia qualquer, por exemplo, a alergia mais comum nessa época do frio, né, que é a rinite alérgica e as crises de asma. Quem já tem um tipo de alergia, ela tem uma genética que a gente chama de atopia. E o indivíduo atópico, ele tem essa predisposição a ser alérgico. Então, quem tem alergia, por exemplo, a rinite, a asma, tem mais chance de evoluir, às vezes, com outros tipos de atopia associada. É como se viesse aí um combo de alergias, né? Cada alergia é diferente da outra. Mas a pessoa que tem essa predisposição pode ter mais de um tipo de alergia. E o que é uma reação alérgica aguda? Aquela reação alérgica que acontece em minutos a poucas horas. Nós temos diferentes reações alérgicas. Aquele exemplo que eu te dei dessa alergia comum na época do ano, que é a rinite, que é a asma, elas são doenças crônicas, né? Elas tendem a se evoluir durante a vida. E a gente tem épocas em que está pior e que está melhor, mas elas acompanham a gente durante a vida. A reação alérgica aguda, ela aparece de forma súbita. Em poucos minutos, até algumas horas após o contato com o alérgeno, o organismo monta esta resposta inflamatória e, por vezes, acomete muitos sistemas juntos. E é uma reação que tende, então, no caso do que a gente se propôs a gente conversar aqui hoje, você tem a alérgica aguda, que não é grave, que é leve, mas tem a reação alérgica aguda, que é grave. E essas são potencialmente fatais. E aí tem uma grande dificuldade, às vezes, realmente, das pessoas identificarem que estão tendo uma reação alérgica aguda e que aquilo é um sinal de gravidade. Às vezes as pessoas pensam que, eu tomei um remedinho, comecei a sentir uma coceira assim na garganta, tomei água. Enfim, existem alguns sinais que a gente pode explicar aí para toda a população, para que eles consigam perceber que alguém próximo de casa, do trabalho, né, ou até a própria pessoa está tendo uma reação alérgica aguda grave. Que sinais são esses, doutora? Então, o nome que a gente dá para essa reação alérgica aguda grave,
para a gente até deixar a explicação aí bem completa, é anafilaxia. Então, essa reação que as pessoas têm medo, aquela reação alérgica que dá medo em todo mundo de morrer, chama-se anafilaxia. A anafilaxia, ela vai acometer diferentes aparelhos. Um deles é a pele. Então, a gente tem, por exemplo, aquelas placas vermelhas elevadas na pele, inchaço na face, em torno dos olhos, nos lábios, na língua, né? Ela pode acometer, além da pele, formar urticária e o inchaço, também o sistema respiratório. Então, os pacientes podem ter sensação de opressão na garganta, como se nada estivesse entrando, uma falta de ar, crise de tosse seca contínua. Mas essa questão da falta de ar não é só impressão não, né, doutora? De vez em quando, então, né? Não. A reação alérgica aguda grave, ela tem um comprometimento grave, né, das vias respiratórias. Ela pode chegar à parada respiratória. Então, mas o que compõe isso tudo? A pessoa, toda vez que tiver uma reação alérgica, vai ter mancha na pele, vai ter também junto a falta de ar? Às vezes não. Então, é importante saber que são pelo menos 4 aparelhos acometidos aí. Então, a pele, né, dessa forma que eu expliquei, o aparelho respiratório, também que nós já explicamos, o aparelho, o trato gastrointestinal, com vômitos muito volumosos, repetidos, contínuos, né? Às vezes dor abdominal muito forte, uma diarreia contínua também, intensa, e o comprometimento da parte neurológica e pressórica. Então, às vezes a pressão cai, a pessoa se sente hipotônico, fraco, desmaia, perde a consciência, né? Sente uma dificuldade, às vezes, até de comunicar o que está sentindo. Bom, agora eu acho que é um momento importante dessa nossa conversa aqui. Porque é o seguinte, o que eu vou fazer? Se a pessoa nota que tem, olha, eu sou alérgico, e eu preciso tomar alguma providência porque eu não posso ter uma reação alérgica aguda, porque eu corro o risco, inclusive, de morrer. Isso. O que eu faço? Ah, não, tem um remedinho que eu sempre compro esse remedinho, é um antialérgico, e eu tomo esse remedinho. Ou a pessoa tem que ir lá no médico para fazer um exame, para saber direitinho, para fazer um inventário do motivo dessa alergia dele, para ter à mão sempre um socorro ministrado pelo médico, sem que ele corra outro tipo de perigo. Na verdade, é importante a gente dividir aqui, Gui, que existem 2 grupos. Aqueles pacientes que já são sabidamente alérgicos. Vou dar o exemplo aí do camarão. Se sabidamente eu tenho alergia a camarão, não devo, já fui ao médico, já identifiquei o que é, não devo comer camarão. Então, esse paciente, ele tem que andar com um plano de ação. Então, se ele ainda não fez isso, deve procurar um profissional para que faça. O que é esse plano de ação? É um treinamento, tanto dessa pessoa que é alérgica, quanto dos seus familiares, com relação a como proceder diante de uma crise, devido a um eventual contato com o camarão. Então, às vezes foi na casa de alguém falou, não vou fazer camarão não, mas tinha um peixe congelado lá no freezer que tinha um camarão ali junto. Só isso, às vezes, já é suficiente para a pessoa ter uma crise. Então, essa pessoa sabidamente alérgica deve portar o plano de ação. E no plano de ação, o médico alergista identifica lá quais são os primeiros medicamentos que o paciente deve tomar e qual dose, e a gente orienta que esse paciente porte uma caneta de adrenalina autoinjetável. Esta prescrição e orientação é feita por um profissional alergista. Então, o paciente que já é alérgico, ele sabe e deve procurar, se você tem alguma alergia e ainda não fez isso, deve procurar alguém que oriente dessa forma. Não é uma prescrição que é igual para todo mundo. Sim, entendeu? claro. Esse é o ponto alto da minha pergunta. Porque às vezes a pessoa fala, não, meu vizinho tem alergia, ele toma um remedinho fulano de tal, é um antialérgicozinho, e se eu comprei uma caixa, estou com ela lá em casa. Se eu tiver alergia, eu tomo. Não deve. E aí tem um outro detalhe, a senhora está falando do camarão. E camarão, às vezes, eu, por exemplo, tenho muita vontade de comer camarão. Não tenho alergia a camarão, posso comer a qualquer hora, pode fazer lá em casa quando tiver, claro. Né? A gente não come porque é caro, não é barato. Sim. Mas tem um outro detalhe, doutora, que eu já vi muita gente passar uns perrengues difíceis,
que é no caso, por exemplo, de alergia à picada de abelha, alergia à picada de marimbondo. E aí, por vezes, a pessoa é atacada de uma tal forma que morre. Eu já fiz matéria de gente que morreu atacado por abelha. Né? E a gente sabe que não é o veneno da abelha, que é a reação, na maioria das vezes, do organismo, da pessoa que tem alergia. Como é que faz nessa... Então, assim, então são os dois grupos de paciente. Aquele paciente já sabe que é alérgico ao veneno, já teve uma reação inicial, procurou o médico alergista, foram feitos os exames adequados, fez o diagnóstico, ele vai andar com o plano de ação dele, faz até um kitzinho, põe numa bolsa, anda com a caneta de adrenalina e a pessoa sabe a primeira medida a ser tomada e deve ir ao hospital logo após essa primeira medida. Mas a medida salvadora imediata da vida vai estar com o paciente. Às vezes ele está numa fazenda, por exemplo, né? E existem aqueles pacientes que não sabem que são alérgicos, né? Então, o primeiro momento ali de contato, às vezes estava lá no trabalho, sofreu uma picada e começou com uma reação. Então, a primeira coisa, comunicar imediatamente a pessoa que estiver mais próxima de você o que você está sentindo e pedir para entrar em contato com o serviço móvel de urgência. Havendo possibilidade, esse paciente deve ser transportado o mais rápido possível para qualquer unidade de saúde. Não precisa ir para um hospital, por exemplo. Se tiver um posto de saúde mais perto, vá para o local de assistência mais próxima. Por quê? A medicação que é salvadora e revertora da anafilaxia é uma medicação que não é vendida em farmácia. Você não tem uma caixinha em casa, que é a própria adrenalina. Existem alguns medicamentos que a gente pode utilizar num primeiro momento na falta de adrenalina, mas a grande questão é ser diagnosticado e utilizar a medicação correta. E a adrenalina a gente não vai encontrar na casa do vizinho, assim, né? Tão fácil. Então, se identificou, por exemplo, após a picada de um inseto, que começou a inchar o lábio, inchar os olhos, não tente se automedicar em casa. Imediatamente procure o serviço de saúde mais próximo. É claro que, nesse primeiro contato, o médico que estiver lá na unidade ou o profissional de saúde que estiver lá na unidade, além de providenciar o diagnóstico e se deve ou não aplicar adrenalina, pode te aplicar outros, como corticoides e antialérgicos. Mas esse princípio não resolve. Então, tomar um antialérgico, tomar uma medicação corticoide, se estiver tendo sintomas de reação alérgica aguda grave, não vai reverter essa reação. Então, a procura pelo serviço de urgência, ela deve ser imediata. Muito bem. Está aqui a Lurdinha na tela. E a Lurdinha está dizendo o seguinte, doutora: sou muito alérgica, tenho asma, bronquite, sinusite, rinite. Queria saber se depois de adulto resolve fazer um tratamento para alergia. Claro que resolve, Lurdinha, resolve sim. O que acontece com o adulto é que ele vai se acostumando tanto a ter esses sintomas que você listou aí, vive com o nariz entupido, respira mal, tosse o tempo inteiro, cansa na atividade física, tem falta de ar, tem que dormir sentado. E acha que, porque teve aquilo ali há muitos anos, que já está acostumado com esses sintomas. É necessário, em qualquer momento da vida em que as alergias são diagnosticadas, que se descreva, que se planeje, né, uma intervenção a curto, médio e longo prazo. A gente não deve esperar chegar nas complicações da alergia, que são o remodelamento do pulmão, o remodelamento das vias respiratórias altas, que são aí sim irreversíveis. Então, deve ser implementado para o estágio de doença em que você está, sempre existe um tratamento, deve ser implementado e o quanto antes você fizer isso, melhor é para a sua saúde no decorrer da sua vida, que ainda espero seja muito longa. É muito complicado ainda, doutora, porque eu me lembro que até já fiz matérias sobre isso e tal, da questão da complicação que tinha há um tempo atrás, aí, já não muito perto, mas também não muito distante, de se descobrir a causa de uma alergia, os exames eram aqueles exames complicados, às vezes doloridos, para as pessoas que faziam lá no consultório do médico. Ainda é assim ou hoje mecanismos novos apareceram aí? Não, a imunologia e a alergia são ciências relativamente novas, até por isso, né, que você está falando que num passado não muito
antigo era difícil, mas cada vez mais fácil da gente conseguir identificar a natureza, né, a causa das alergias. A gente, não só exames que podem ser realizados em laboratório, mas também dentro do próprio consultório, que tem uma resposta ali em 15 e 20 minutos, a gente consegue identificar. O tratamento tem evoluído muito, ficado cada vez mais específico e molecular. Então, hoje em dia, a gente já tem uma tecnologia voltada para a fabricação de vacinas e de anticorpos que podem, de forma bem específica, atacar só um elemento do sistema imunológico e reverter todo o quadro clínico. Então, a ciência tem evoluído muito nesse sentido. É claro que a gente depende ainda muito, falo que o trabalho do alergista é um trabalho de detetive, porque a gente depende muito da história que o paciente vai trazer para a gente. Então, eu falo que dentro daquele dia em que a reação alérgica aguda grave aconteceu, tudo o que aconteceu no dia, da hora que, de 2, 3 horas antes do evento, né, até depois, deve ser bem detalhado para que o médico consiga, nesse período aí, identificar quais são os elementos que seriam os principais suspeitos da causa da alergia. Existem grupos de elementos que o médico vai se nortear para dar o primeiro socorro? Existem. No Brasil, nós temos, dentre alguns grupos, né, os mais responsáveis por essa alergia grave, que são os medicamentos, os insetos, né, que a gente chama aí de himenópteros, né, que são esses que vão dar a ferroada e vão ter o veneno. Os alimentos, né, esse grupo aí de alimentos. Nós temos também as anafilaxias relacionadas com o látex, por exemplo, que principalmente dentro do ambiente cirúrgico. Né. Atividade física também pode ser um desencadeante de Tem gente que tem alergia ao suor. Tem, mas esse tipo, a alergia ao suor, por exemplo, ela não vai desencadear uma reação aguda grave. Então, existem alergias que vão evoluir, como a gente está falando aí, com agudizações, aqueles períodos em que ela aparece, piora, mas que vão nos acompanhar no decorrer da vida. E outras que são aquelas que vão causar um dano fatal. Esse é um assunto assim que a gente pode ir longe nisso aqui. Tem, inclusive, por exemplo, por exemplo, a aroeirinha. A aroeirinha ela causa uma fitodermatite, né? Então, assim, a própria planta causa uma reação direta na pele, né? Mas tem gente que fica ruim com aquilo. Então, o que é importante a gente esclarecer? Só o acometimento da pele, só a pele feia, só a pele coçando, só a pele vermelha... Mas tem gente que dá mal-estar. Sim, mas só para explicar para a pessoa, não é uma reação considerada dessa de emergência de tomar adrenalina. Mas quem vai dizer isso é a avaliação médica. Mas para as pessoas, por exemplo, às vezes a gente é procurado por pacientes que estão há 4, 5 dias com um inchaço e vermelhidão na pele, ainda com esse medo de que vai tampar a garganta. Então, esse é um tipo de alergia que o alergista tem tempo de investigar. Não é de uma reação que tem que estar lá aguda no pronto-socorro. Agora, essa aqui é interessante para a gente encerrar, doutor. O Elson Alves da Silva está falando aqui. Coceira no corpo pode ser reação ao frio? Pode, existe uma entidade chamada urticária ao frio. Algumas pessoas apresentam bem claramente quando seguram uma lata de refrigerante gelada, quando entram dentro de uma piscina gelada, a pele fica vermelha, coça, se eleva ali. Então, a urticária ao frio, ela existe sim, e a sua coceira pode ser sobre isso, por causa disso. A Gilene está perguntando o seguinte: boa tarde, gostaria de saber se quem tem alergia, ela colocou atópica, atópica. Tem cura? Então, se você estiver se referindo, Girlene, à dermatite atópica, que é o que eu imagino aqui, a dermatite atópica, a rinite, a asma são doenças crônicas. Assim como tem a pressão alta e o diabetes, que você tem controle daquilo, você consegue dar qualidade de vida para o paciente, evitar complicações, mas você não vai apagar a genética, não vai apagar, aquela doença não vai simplesmente ser curada, mas ela vai ser controlada a ponto de não ter nenhum sintoma, que já é ótimo, né? Você ter uma doença que não te está causando nenhum prejuízo, tá? Mas a cura das doenças genéticas, por enquanto, a gente ainda não tem, né? Nesse caso.
Muito bem, doutora. Queria agradecer a senhora pela participação aqui, mas a senhora já puxou um outro assunto aí, que são as dermatites. Sim. Eu acho que a gente podia programar para a senhora falar das dermatites aqui, que é um assunto importante também, que perturba muito as pessoas, né? Perturba mesmo. É um negócio assim que a traz coceira, desconforto. causa desconforto, sim. Estou à disposição, A gente podia falar disso aí, já deixar programado para a próxima. Combinado. Obrigado, doutora. É um prazer, boa tarde a você e a todo mundo. Pode rodar. Deixa eu falar para você da Eliagro Produtos Agropecuários. Estou mostrando aí a nova loja da Eliagro Produtos Agropecuários. Fica lá na JK, onde você encontra todos os produtos da Eliagro com a mesma qualidade, com o mesmo jeito de negociar, com o mesmo preço, mas num ambiente extremamente agradável e confortável, com estacionamento na porta, com estacionamento do lado, com estacionamento lá no pátio, lá no fundo. Você carrega o seu veículo lá no fundo e sai com toda a tranquilidade, sem nenhum perigo e com todo o conforto. Aí você está vendo imagens da nova loja da Eliagro Produtos Agropecuários lá na Avenida JK. Não deixe de fazer uma visita. Tem ali na Dr. Marculino 255, mas tem essa loja aí também, lá da Eliagro, lá na Avenida JK 1360. Produtos de qualidade, com orientação técnica para você, de graça, viu? Você tem lá, se você levar um problema lá da sua agricultura, um problema lá da sua pecuária, pode levar no balcão, você já vai sair de lá com uma orientação técnica até de como usar um tipo de medicamento ou um tipo de produto lá na sua fazenda. Então procure lá o pessoal lá da Eliagro. E olha, tem o Eliturbo, viu? É um produto de ponta que você tem que ir lá saber. Vai melhorar o seu gado de corte, vai melhorar o seu gado leiteiro e melhorando isso, melhora o seu lucro, é claro. Melhora o seu ganho, né? Eu quero mandar um abraço para o seu Geraldo Dionísio. O seu Geraldo Dionísio é cliente lá da Eliturbo e que está com ótimos resultados lá na sua fazenda, lá na Fazenda Alagoas. Ele é cliente da Eliagro. Cliente satisfeito, esse é o maior incentivo, né? O cliente satisfeito, ele está usando o Eliturbo, hein? Está feliz da vida. Vá lá na Eliagro. Um grave acidente foi registrado ontem à noite na esquina da Major Gotti com a Olegário Maciel, no centro de Patos de Minas, e envolveu 2 veículos. Uma pessoa ficou ferida. Mostra aí. A picape Saveiro seguia pela rua Major Gotti quando teria avançado o sinal vermelho e batido na traseira do CrossFox, que seguia sentido rua Olegário Maciel. Devido ao impacto, os 2 carros rodaram pela via. A picape ainda derrubou uma placa e só parou depois de bater em um estabelecimento comercial. O motorista da Saveiro, de 23 anos, chegou a ficar desacordado, mas foi socorrido consciente por uma equipe do SAMU. Ele se queixava apenas de dor e foi encaminhado para uma unidade de saúde. No outro carro havia um casal que não teve ferimentos, porém a passageira de 24 anos está grávida de 42 semanas e a informação é que o parto está agendado para o próximo sábado. Por precaução, ela foi imobilizada e encaminhada para o Hospital Regional Antônio Dias para passar por avaliação. Os veículos ficaram bastante danificados. A informação é de que o condutor do CrossFox é habilitado apenas para a condução de motocicletas. O motorista da picape está devidamente habilitado e os veículos estavam com as documentações regularizadas. Muito bem, já eu falo com a Yandra para a gente falar do painel coronavírus novamente aqui no nosso programa. A promoção Poupança Premiada 2021 do Sicoob Credipatos está com tudo. A cada R$200 depositados, você ganha um cupom para concorrer a carros, motos, kit casa nova e muito mais. Cadastre-se no site cicobi.com.br/Poupança Premiada 2021. No Sicoob Credipatos, a sorte está com quem poupa. Aproveite! Falou o Sicoob, pensou Credipatos. Vamos lá, dona Yandra, agora? Tá pronta aí a dona Yandra? Eu não estou vendo ali o preview ali, eu tenho um cabeção ali na frente. Vamos lá, dona Yandra?
Vamos seguir, olha só, o painel coronavírus, como nós já dissemos aqui, 510 óbitos, de acordo com o estado, 514. Essa data do exame, Gui, passou para ontem, então, dia 28, são 560 pessoas com vírus ativo confirmado no município e 16.380 casos ao todo. E aí, Gui, nós temos aí a data de atualização dos hospitais para hoje. Vamos ver como está a ocupação dos leitos, mas já adianto que, de acordo com a assessoria de comunicação, provavelmente esse número aí é um erro de lançamento dos hospitais. Então, a gente tem esses números aí na tela pessoal de casa, mas não são confiáveis. Neste momento... Mas esse aí é o hospital... Eu queria saber se é o hospital que faz o lançamento direto aí nesse painel. Será que é? Olha, Gui, eu não tenho essa informação. Eu acredito que esse número é passado para o município e o município atualiza. Provavelmente foi um erro desse número passado, então, de acordo com a assessoria de comunicação. Neste momento, a ocupação dos hospitais públicos e privados, 38,05% de ocupação de leitos clínicos e 67,35% de ocupação de leitos de UTI. Muito bem. Possivelmente esse número está errado, já inclusive essa possibilidade sendo confirmada pela assessoria de comunicação lá da Prefeitura Municipal aqui de Patos de Minas. Obrigado, Ayandra. Boa tarde para você. Até amanhã. Obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Já chegamos aí a meio-dia, quase 1h40. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Um abraço, até lá. Tchau. Até a próxima, Gui.